Olá pessoal, eu vou apresentar o trabalho de desvulcanização mecanoquímica como alternativa verde para a reciclagem de pneus. O trabalho foi feito por mim, Patrícia, e pelos professores doutores Otávio e Carlos. O objetivo desse trabalho foi avaliar as condições de processamento em misturador termocinético de alta velocidade e correlacionar o teor de gel com a densidade de ligações cruzadas e com as características do processo de cisão do pó de pneu inservível. Os pneus de automóveis são os artigos de borracha mais relevantes em relação ao volume e à importância. Mais de 70% das borrachas sintéticas e da borracha natural produzida no mundo são consumidas pela indústria de pneus. Eles são compostos de 40% a 50% de materiais emborrachados, de 20% a 30% de enchimento, de 5% a 10% de fibras e uma pequena porcentagem de agentes de vulcanização. A indústria de borracha sempre buscou desenvolver materiais altamente duráveis, resistentes, de alto desempenho e longa vida útil. Porém, todos esses atributos refletem um produto de difícil reciclagem. Essa dificuldade está intimamente ligada ao processo de vulcanização. Então, se imaginarmos a borracha bruta como longas cadeias poliméricas independentes, mas com algumas ligações duplas disponíveis, que em presenças de agente de vulcanização e condições favoráveis podem ligar essas cadeias de forma cruzada, estabilizando as propriedades da borracha, aí nós teremos o processo de vulcanização. Essas novas ligações de carbono, enxofre, 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 apresentam uma menor energia de ligação e uma menor constante de elasticidade. Então, ao cisalharmos essas amostras em um homogeneizador de alta velocidade, poderemos romper essas ligações. As amostras de pneus inservíveis moídas foram obtidas para esse estudo em uma indústria de reciclagem aqui no Rio Grande do Sul, em Gravataí. Sua composição abrange desde pneus de automóveis até pneus de tratores. Sua granulometria ficou entre 0,5 e 0,7 nanômetros. O equipamento utilizado para desvulcanização foi um homogeneizador termocinético de alta velocidade DRAS, modelo MH50. Há duas velocidades de rotação, uma que corresponde à velocidade de partida com maior torque e velocidade 2.565 RPM e outra com 5.145 RPM de velocidade de rotação. A massa do material foi colocada na câmara de mistura até a totalidade do volume. Nenhum outro agente químico foi adicionado além dos contidos no próprio material. A câmara de mistura possui uma entrada e uma saída de água para arrefecimento e foi utilizado durante todo o processamento. No processamento, 6 amostras foram submetidas à velocidade 1 de 2.565 RPM e 4 amostras na velocidade de 5.145, ou seja, velocidade 2. O tempo foi controlado e, ao final do processamento, um termômetro de vareta era introduzido na câmara de mistura para medir a temperatura final dessas amostras. Na velocidade 1, os tempos de processamento foram 1, 3, 6, 10, 30 e 60 minutos, e na velocidade 2, os tempos de processamento foram 1, 3, 6 e 10 minutos. Após o processamento, as amostras eram espalhadas em bandejas de alumínio e deixadas em capela de exaustão até o resfriamento total. Depois eram identificadas e acondicionadas em sacos de polietileno, dentro de uma caixa de papelão ao abrigo de luz e de calor. Então, quanto à caracterização do material. O pó de pneu inservível, bem como as amostras processadas, foram caracterizados quanto às suas propriedades térmicas em DSC e TGA, quanto ao seu teor de solúveis e insolúveis, através da extração em Soxhlet em acetona por 16 horas e em hexano por 24 horas. Para determinar a densidade de ligações cruzadas, realizou-se o entumecimento em tolueno por cerca de 21 dias. E para analisar a efetividade do processo de desvulcanização, quanto à cisão da cadeia principal ou da cisão de reticulação, foi feita a análise de Horrocks. Então vamos aos resultados. Na tabela 1 é a referência de identificação das nossas amostras, onde o 0V0 é a amostra de pneu moído in natura, sem processamento,
e as demais amostras são identificadas pelo tempo e pela velocidade de processamento. As temperaturas finais, elas são resultados do atrito dentro do DRYS e partiram de uma temperatura inicial de 32,1 graus Celsius na condição mais branda e chegaram a 185 graus Celsius na condição mais severa. Quanto às características térmicas da velocidade 1, o termograma de TGA, comparado com as amostras na condição inicial e final, não apresentaram grandes variações, indicando uma preservação das propriedades do material. Já na velocidade 2, a partir de 3 minutos já é possível notar uma degradação na cadeia polimérica. Nas condições mais severas, se nota-se que há uma mudança na proporção de polímero e carga, observadas na segunda e terceira etapa de degradação térmica, refletindo na redução da temperatura máxima de perda de massa e indicando uma degradação da cadeia polimérica. A temperatura de transição vítrea TG obtida no DSC para a amostra de pneu moído foi de 59 graus Celsius, não tendo praticamente variação nas amostras processadas na velocidade 1 e nas amostras processadas em 1 e 3 minutos da velocidade 2. Para as amostras 10V2, verificou-se a diminuição da TG em aproximadamente 10 graus Celsius, indicando mudanças na estrutura da borracha após o processamento mecanoquímico. A diminuição da TG na amostra 10V2 pode estar associada a uma maior cisão de cadeias e aumento da mobilidade molecular. O teor de solúveis das amostras V1 foram de aproximadamente 20%, assim como a de pneu moído. Já em V2, os teores de solúveis aumentaram gradativamente ao longo de todo o tempo no DRYS, e a condição mais severa ficou com 50% de fração sol. Todas as amostras processadas pelo método mecanoquímico verde apresentaram uma redução de ligações cruzadas. Nos experimentos, foi observado que o aumento da velocidade no rotor na temperatura acima de 50 graus Celsius do tempo no misturador levam à diminuição da densidade das ligações cruzadas. Então, quanto à eficiência de desvulcanização relacionando a densidade de ligações cruzadas, as amostras V2 foram superiores às amostras V1, superando em 60% de desvulcanização na condição mais severa. Então, quanto à análise de Roix, a relação da proximidade dos pontos experimentais da fração solúvel e da diminuição da densidade de ligações cruzadas, onde a linha contínua representa a quebra seletiva das ligações cruzadas e a proximidade, a linha pontilhada vermelha, que representa a distribuição estatística aleatória dos eventos de cisão de cadeia polimérica, é possível observar que há predominância de cisões seletiva nas condições mais brandas de processamento, contemplando os pontos da velocidade 1 e 1V2. A partir de 3V2, nota-se que a seletividade diminui, prevalecendo a degradação da cadeia no processamento a 5.145 RPM a partir desse tempo. Então, vamos às conclusões. As condições de processamento do misturador termocinético provocaram um aumento no teor de solúveis nas amostras processadas na velocidade 2, proporcional ao aumento do tempo do processamento. O grau de desvulcanização na velocidade V2 foi superior ao da velocidade V1. A TG das amostras foi alterada nas condições mais agressivas do pó de pneu. A análise de Horrocks indica que na velocidade V1 é maior a possibilidade de cisões seletivas das cadeias. A partir de 3 minutos na velocidade V2, o aumento de cisão aleatória das cadeias é gradativo, indicando possíveis perdas de propriedades do material, em especial a 10 minutos de processamento. Então, a desvulcanização mecanoquímica verde, de borracha moída, oriunda de pneus inservíveis, realizada em misturador termocinético de alta velocidade DRYS, pode ser uma alternativa sustentável para o destino de pneus inservíveis, melhorando propriedades de materiais, contribuindo com a economia circular do setor automobilístico e poupando recursos não renováveis. Essas são as nossas referências. Obrigada.